Sua mente é como uma mochila em que você carrega aqueles pesos, aquelas questões que aconteceu no passado. E aí fica aqui então nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas para você de como aliviar isso. Então vamos lá. Muitas vezes nós estamos nos sentindo exaustas, cansadas, de se dedicar e não ver resultados, de ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que trabalha, que se dedica, que estuda e não vê resultados, não é? Ou então, às vezes a gente realmente começa a sentir dores físicas, questões físicas, no corpo físico mesmo, de saúde, onde revelam, porque tudo que a gente sente no corpo físico está envolvido com o emocional. Isso revela que você está carregando aí algumas bagagens emocionais que precisam ser aliviadas, precisam ser soltadas. Então vou citar um exemplo para você. Eu sempre trago esse exemplo aqui e o meu irmão sempre acompanha e ele fala, tá lá você falando de mim de novo, hein? Eu tenho um irmão que tem vários irmãos, mas tem um irmão que ele é 1 ano e meio mais velho que eu, que nós dois fomos muito comparados. Então era assim, o seu irmão é mais ágil, o seu irmão é mais inteligente, o seu irmão consegue fazer as coisas mais rápidos. Eu me lembro que a minha mãe pedia para nós éramos caçulas, né? Então a gente que fazia as atividades de casa. Então minha mãe dava a tarefa dele, a tarefa minha, e ele terminava a tarefa dele rapidinho e aí eu ficava demorando para fazer as minhas atividades. E aí a minha mãe falava, vocês dois só vão brincar quando os dois terminarem as atividades. Aí você imagina, né? Que ele ficava pé da vida comigo, que eu ficava lá demorando para fazer a minha parte. Às vezes ele falava, deixa que eu faço, porque... Então o que aconteceu? Não é que a minha família me rejeitou. Imagina, amo a minha mãe como qualquer outra. O maior amor da minha vida é a minha mãe, né? E meu pai. Eles fizeram o que eles podiam, com a consciência que eles tinham. Mas o que registrou no meu subconsciente? Rejeição. Porque para eu ser aceita, eu tinha de ser igual ao meu irmão, mas eu não era igual a ele. Eu não conseguia ser igual a ele, porque eu era outra pessoa, outra individualidade, certo? Então registrou-se ali uma crença de rejeição. E eu me lembro de um fato assim que ficou muito gravado na minha mente, que o meu irmão pedia para os meus pais, mãe, pai, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. E um dia nós chegamos da escola e o meu pai falou assim, olha, tem uma surpresa para você lá no banheiro. Tinha um banheirão grande assim lá na fazenda, e meu irmão entrou lá no banheiro, estava lá a bicicleta. Então veja que coisa, né? A gente, aquilo ali ficou marcado o quê? O meu irmão merece, eu não. O meu irmão pode, e eu não. Então, isso daí era um peso que eu carregava na minha mochila. Isso era uma bagagem emocional que eu carregava. Então, como que a minha vida ia mudar? Como que a minha vida ia melhorar se eu tinha uma crença enraizada aqui de rejeição? Porque rejeição, eu não vou conseguir ser merecedora. Rejeição, eu não vou me sentir capaz. Rejeição, eu vou morrer de medo do que os outros vão pensar se eu falar algo. Então, a Urani que vocês estão vendo falar aqui nesse vídeo hoje, eu tive que curar profundamente isso, senão eu não estaria aqui nunca. Morreria de medo, de vergonha de falar em público, ainda mais estar aqui diante de uma câmera gravando um vídeo aqui para vocês. Então, que eu precisava soltar essa bagagem emocional que eu carregava na minha mochila, que era um peso para mim, e que acontece? Por eu ter essa crença, por eu ter essa bagagem em mim, aquilo que eu acredito, eu vou atrair circunstâncias, acontecimentos e pessoas na mesma frequência, que confirme aquilo que eu acredito. Então, se eu tinha uma crença de que eu era rejeitada pelas coisas ou pelas pessoas, então sempre eu ia atrair circunstâncias que confirmassem isso, porque aquilo que você acredita é lei. Se você não sabe disso, aquilo que você afirma, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você acredita é um decreto na sua vida, é lei. E é isso, né? Acredite você ou não, é as leis da física e da ciência. Então vamos lá, Urani, então como eu faço para soltar essas bagagens? Urani, como eu faço para soltar isso?
já que são pesos que eu carrego? Olha, primeira coisa, ter essa consciência. Sua mãe e seu pai, ou sua avó, ou seu irmão, ou seus colegas de escola, ou seu professor, que seja, e cada um estava fazendo o que podia com a consciência que tinha. Cada um estava se comportando da forma que dava conta. Por quê? Porque a sua mãe recebeu da sua avó, que recebeu da sua bisavó e que recebeu da sua tataravó. Então as pessoas, vai passando de geração em geração, as pessoas vão repetindo os comportamentos. A sua mãe e o seu pai achavam que daquele jeito era a melhor forma de te educar. A minha mãe queria meu bem, meu pai queria meu bem, meus irmãos queriam meu bem. Só que eles, imagina, eles não sabiam, porque a minha mãe não ia falar assim, eu quero que a Aurani se sinta rejeitada. Eu quero que a Aurani cresça uma pessoa que não tem autoconfiança. Nunca. Minha mãe nunca ia querer isso. Mas por ela ter as crenças dela, que ela também recebeu lá de trás, ela também passou para frente dessa forma e se comportou da melhor maneira que podia. Então, todo mundo está fazendo o que dá conta de fazer. Porque essa pessoa, talvez ela não sabe te amar, porque ela também não recebeu amor. Essa pessoa, ela não sabe valorizar o outro, porque ela também não foi valorizada por alguém. Tá, Aurani, tá bom. Então, eu identifiquei, o que eu faço? Então, são mágoas, são ressentimentos, são culpas. Porque o que eu pensava também? Poxa vida, por que eu não sou igual ao meu irmão para minha mãe me aceitar? Por que eu não consigo fazer igual ele? Então, eu me cobrava. Então ficou ali culpas ou raivas. Às vezes um momento que você levou uma surra da sua mãe e do seu pai, você guardou ali uma raiva. Ou descobriu que o seu pai traiu a sua mãe. Ou o seu pai bebia, ou o seu pai largou vocês e foi embora. Então você tem ali uma crença de abandono, uma crença de que você leva para a vida, em tudo aquilo que você se empenha, abandonam você e vai embora. Então, vamos lá. Então você vai compreender que cada um fazia o que pode, você vai identificar se é mágoa, se é rancor, se é ressentimento. E terceira coisa, você vai usar uma técnica para reprogramar a sua mente e dissolver esse sentimento em você. Porque senão vai permanecer as mochilas pesadas nas suas costas e a sua vida, é sempre uma batalha para fluir. E aí eu quero trazer aqui para você um exemplo de um exercício que está nesse meu guia digital, Crie uma Nova Realidade. Você pode encontrá-lo lá no link da minha bio do Instagram, Aurani Medeiros. E aqui fala da técnica do Ho'oponopono. Você já ouviu falar? Ho'oponopono é uma técnica havaiana milenar, onde você fala 3 frases e essas 3 frases, elas auxiliam você dissolver e ressignificar qualquer sentimento. Porque às vezes você tem um ressentimento, aí as pessoas falam na terapia, Aurani, mas eu não sei. Eu não sinto nada, eu não lembro de nada, eu não sei. Então como que eu vou resolver se eu não sei? Então essa técnica do Ho'oponopono, ela auxilia você a dissolver qualquer sentimento, independente de você saber ou não. E olha que bonito, você afirma assim, divindade que habita em mim, dissolva as memórias celulares que estão sustentando essa culpa em mim. E aí você fala as 3 frases, eu aceito, eu te amo e eu agradeço. Você afirmando isso todos os dias, minimamente por 30 dias, esse sentimento vai ser dissolvido, independente de você lembrar ou não. Aí você imagina, você carrega uma mochila com 10 quilos nas costas, você soltar aquilo, o quanto a sua vida vai fluir, o quanto a sua vida vai andar. Porque a pessoa que te fez isso, ela nem lembra mais. Agora você lembra. Porque você carrega aquela coisa, ai que raiva do meu pai, ai que raiva da minha mãe, ai que raiva daquela pessoa lá que me abusou, ai que raiva da minha mãe ter me batido, que raiva que eu queria fazer isso e minha mãe me deixou. Não é assim? Então, se você não ressignificar isso, vai ser esse peso dessa mochila que você vai carregar nas costas e não vai conseguir soltar. Aurani, é só esse exercício aí? Não, existe. Se você pesquisar aí no YouTube, vai ter milhares de exercícios onde você pode reprogramar a mente, ressignificar a culpa, a mágoa, o ressentimento e fazer com que
você fique leve para seguir a sua vida. E aí, gostou desse vídeo? Então peço que você deixe o seu comentário aqui do que você achou, do que você vai praticar, do que você carrega aí na sua vida. E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque quem não é? Precisa curar algo em si mesmo.